Como é bom sentir a presença do Senhor, né? Como é maravilhoso ter intimidade com Deus. Aliás, é isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos falar nessa noite. As bênçãos da intimidade com Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Salmo de número 84, versículo 1 a 7. E o 10 você pode também acompanhar conosco no telão. Diz assim a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhotes, seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Feche seus olhos, curva sua cabeça, põe a mão no teu coração, repita comigo assim: Senhor Jesus. Vamos, povo de Deus. Senhor Jesus, nesta noite abro o meu coração, minha mente, meus sentidos, todo o meu ser, para ouvir a tua palavra. Quero sair daqui, Senhor, transformado pelo poder do teu evangelho, da tua palavra. Me ajude, eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. O texto bíblico acima, ele fala sobre uma intimidade diferente daquela intimidade que nós estamos acostumados. Ele está falando de intimidade com o próprio Deus. Não é intimidade que nós temos um com o outro, um companheiro de turma, né? Uma intimidade que a gente tem com um familiar, com o cônjuge. Não. Esse texto está falando de uma intimidade com o próprio Deus. E desde o começo da criação, desde o início dos tempos, Deus tem tentado ensinar o homem a desfrutar da intimidade e do amor com Ele. Deus não criou eu e você como um autômato, um robô, programado para o adorar, programado para reverenciá-lo. Deus não quer que a gente venha fazer isso por obrigação, meu irmão, minha irmã. Preste atenção aqui, olhe para mim, olhe para mim. Deus não quer que a gente o adore, o busque por obrigação. Os irmãos estão entendendo isso? Vou repetir. Deus não quer que nós o busquemos e o adoremos por obrigação. Deus quer que a gente faça isso por vontade própria. Deus quer que a gente faça isso por uma escolha pessoal, de querer ter intimidade com Ele. E quando nós começamos a pensar nisso, quando cai a ficha, a gente começa a pensar diferente. Infelizmente, meus irmãos, nesse mundo cheio de crendices e ideologias que conduzem ao egoísmo, né, e à satisfação própria, as pessoas infelizmente estão, e principalmente, o que não deveria ser, infelizmente, nós os cristãos estamos nos afastando da intimidade com Deus. E quando nós nos afastamos da intimidade com Deus, nós perdemos bênçãos que essa intimidade traz. Porque quando nós temos intimidade com Deus, nós temos bênção. E a primeira bênção é o desejo da intimidade com Deus. Falei, ué, mas que bênção é essa de desejar? Sim, a primeira bênção é você desejar ter a intimidade com Deus. Quando nós começamos a nos aproximar de Deus, o próprio desejo de ter intimidade por Deus já é uma bênção.
Porque tem muitas pessoas que têm desejo de ter tantas coisas, de fazer tantas coisas, mesmo menos ter desejo pelas coisas de Deus. E nós temos esse desejo arraigado no nosso coração, já é uma bênção. Veja o que diz o Salmo 84, versículo 1 e 2. Leiam comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. o meu Coração e a minha carne clama clamam pelo Deus vivo. Quanto mais temos intimidade com Deus, mais desejamos a sua presença, mais desejamos ter da sua palavra, mais desejamos ter dele. O versículo 2 deixa bem claro isso. O desejo é tanto, 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 que a alma anseia, está desejosa, está arqueando, desejando pela presença de Deus. A alma anseia, clama por estar na igreja, por estar na presença de Deus, no tabernáculo, no átrio do Senhor. E vejam ali, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios. O que era o átrio? Era o pátio, lá onde eles adoravam a Deus, no templo de Salomão. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele desejava estar na presença de Deus, na casa de Deus. Esse salmo inteiro é dedicado ao anelo, ao anseio de estar na casa de Deus, na igreja. O coração da salmista e a sua carne clamam pelo Deus vivo. Eu achei aqui muito importante essa questão que o salmista colocou: a minha carne clama. Porque geralmente a nossa carne, ela clama por desejos carnais, não é verdade? A nossa carne, ela fica ali militando contra o espírito e puxando para os desejos carnais e egoístas, de satisfazê-la. Mas aqui o salmista, ele colocou que até a minha carne anseia pela presença de Deus. Eu achei isso tremendo, meus irmãos. A minha carne, o meu corpo, que geralmente é voltado para um desejo egoísta meu, para satisfazer os meus desejos, de repente, ao invés de clamar por desejos, ao invés de clamar para as coisas egoístas minhas, a minha carne está clamando por Deus. Vocês conseguem entender a profundidade disso, meus irmãos? A minha carne desejar, ansiar por Deus. Eu achei esse ponto tremendo. Nós temos que despertar novamente esse desejo de estar na casa de Deus, de buscar a Deus, de clamar por Deus, buscar a presença e intimidade para Ele. Nós damos muitas desculpas, né, para não estar na igreja. A desculpa maior é: eu estou cansado. Eu estou cansado para ir à igreja. Quantos aqui já ouviram, talvez até tenham dado essa desculpa? Às vezes realmente estavam cansados. Eu não vou na igreja hoje não, porque eu estou muito cansado. Eu trabalhei essa semana inteira, foi uma semana difícil. Eu trabalhei hoje o dia inteiro. O dia que vocês estiverem muito cansados e falarem assim, não tiver com vontade de ir na igreja, vocês conversam com a Márcia, que está ali filmando, tá? Pergunta como que é o trabalho dela, e ela vindo no domingo, né? Durante o trabalho que ela trabalha 6 dias na pauleira ali, e aí tem só um dia para cuidar da casa, do marido, e de noite está aqui na igreja filmando. O dia que você estiver cansado, conversa um pouquinho com a Márcia e com alguns irmãos aqui. Eu acho incrível como a gente tem desculpa para dar para Deus. Eu estou cansado. Imagine a cena, vem comigo aqui, ó. Vamos visualizar mentalmente aqui. Você chega, falta no seu trabalho, aí no outro dia você chega, o patrão fala: o que aconteceu? Você não me ligou? Patrão, eu não vim ontem porque eu estava muito cansado. Quantos fariam isso? Quantos chegariam no seu serviço e falavam: eu não vim ontem porque eu estava cansado? Talvez para trabalhar para um homem ímpio, que não conhece a Deus, você cansado, você doente, com dor de dente, com dor na cabeça, com calo no pé, com problema em casa, talvez sem ter onde deixar o seu filho, você sai de manhã para trabalhar, mas para vir à casa de Deus, eu estou cansado. O que é prioridade na nossa vida, meu irmão? O que é importante para mim?
Muitas vezes, eu vi isso lá na assistência Betel, a creche lá da nossa igreja. O pastor Nadab falava muitas vezes isso. Muitas vezes as mães acordavam cedo, seus filhos pequenos, e o menino, não quero ir, eu quero ficar dormindo. Vem que você tem que ir para a escola, tem que ir para a creche. E a criança, eu não quero ir, quero ficar na cama, tal. E a mãe ia lá, tirava o menino à força, fazia escovar os dentes, dava um Todd para a criança, e a criança vinha, eu não quero ir, vinha arrastando a criança, às vezes até com um pouquinho de dor de dente, de febre, e chegava, botava lá na creche e ia trabalhar. Mas para vir para a igreja, meu filho estava reclamando, estava chorando muito hoje. Eu não quis trazer ele para ir na igreja. Quantas vezes o meu filho, que hoje tem 22 anos, e a minha filha, que hoje tem 10 anos, nós trazíamos para a igreja, às vezes até em vigília, colocávamos um colchãozinho debaixo do banco, e às vezes queimando de febre, a gente dava o remédio, né? E eles ficavam ali, porque você vai dar o remédio em casa, ele não vai ficar deitadinho em casa? Vai, nós trazíamos um colchãozinho e deixava eles deitadinhos ali, dava o remédio. Se der algum problema, piorar, eu não ia ter que correr para ir para o UPA, ótimo. Se eu tiver que ir para o UPA, eu vou sair da igreja também e vou, mas eu vou na igreja. E quantas vezes nós trouxemos o Felipe, queimando de febre, com algum problema, deixamos ali na igreja no cantinho, terminou o culto, não tinha mais nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. O cristão tem que ter atitude, meus irmãos. Nós temos que ver o que é prioridade na nossa vida. Olha os bancos que estão vazios aí. Onde estão esses irmãos? Por que não vieram na igreja? Qual é a desculpa que nós vamos dar para Deus para não vir à casa do Senhor? Eu estou cansado? Eu tive uma semana difícil? Eu estou com um problema em casa? Não tem desculpa diante do Senhor. Não tem desculpa para a gente chegar diante de Deus e falar, eu não consegui ir na casa do Senhor essa semana. Eu perdi o ônibus, vem atrasado, mas vem. Porque muitas vezes o diabo faz artimanhas para você não encontrar a chave do carro, o carro não funciona, você perde o ônibus, mas pega o outro. Chega depois do louvor, mas vai ouvir a mensagem. Chega depois da oração, mas vai ouvir o final do louvor, não importa, venha. Busque o Senhor. Note que para o salmista, o importante era estar na casa de Deus, e não somente ir à casa de Deus. Porque também tem aquele outro paradoxo. Às vezes a pessoa vem à casa do Senhor, mas só para vir, ela não está. A cabeça dela está em outro lugar, o pensamento está em outro lugar. Está no que vai fazer lá fora, está no cônjuge que não veio, está no filho que não está no trabalho que tem que fazer amanhã. Está no pensamento, eu sair daqui, eu vou comer lá na casa da minha mãe, eu tenho que esquentar o frango, tenho que levar um pouquinho de macarrão, e fica, mulher geralmente tem esses pensamentos, né? Lembra que Jesus falou, Marta, Marta, né? Foca naquilo que é importante, igual Maria fez, que quedava os seus pés do Senhor. Às vezes a gente está aqui na igreja, fica pensando um monte de coisas, nos distraímos com as pessoas, nos distraímos com as crianças, nos distraímos com quem se levanta do banco, e deixamos de focar na palavra de Deus, deixamos de louvar o Senhor na hora do louvor. A hora de estar na igreja é hora de focar na palavra e no louvor. Não se distraia com outras coisas. Não se distraia. Não se distraia. Tem pessoas que vêm à casa de Deus, mas não estão lá. Quantas vezes a pessoa está na casa de Deus, mas não está ali, a cabeça dela está em tudo quanto é lugar, menos aqui. Algumas pessoas estão divagando tanto, que elas às vezes não estão prestando atenção no que o pastor está pregando. Ele está prestando atenção nos erros de português do pastor, ele está prestando atenção no gestual do pastor, na roupa que o pastor está vestindo. Às vezes ele está prestando atenção na organização do culto, se errou alguma coisa. Às vezes a pessoa está prestando atenção ali nas coisas exteriores, se o louvor errou, se alguém fez. Presta atenção em tudo quanto é coisa, menos na palavra de Deus. A nossa atitude, quando nós entramos daquela porta para dentro aqui, é deixar para trás as coisas que para trás ficaram e olhar para Jesus, meus irmãos. Posso ouvir um amém? É olhar para Jesus. Não deixe o diabo te distrair.
com pessoas que ficam conversando do seu lado. Não deixe o diabo te distrair com as crianças, com as pessoas que levantam, com as pessoas que ficam, às vezes, divagando, ou quer comentar um assunto que não tem nada a ver com a pregação, na hora do culto, meus irmãos. Não divaga, o diabo faz de tudo para nos tirar a palavra de Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Deixe nessa noite o Espírito Santo despertar você, para que você venha à igreja para ter intimidade com Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Então a primeira bênção é você despertar esse desejo de estar na casa de Deus. Não somente ir à casa de Deus, mas estar mesmo, estar orando. Eu lembro que, agora que sou membro, que nós fizemos com a maioria das pessoas aqui, eu até peguei, não sei se foi o Paulo, o Henrique, como exemplo. Sabe como que você pode ajudar no culto, meu irmão? A pessoa que está do seu lado, às vezes é um visitante, às vezes é uma pessoa que você sabe que tem algum problema. Então, quando você percebe que a pessoa está um pouco distraída, começa a orar por ele. Não fica condenando também não. Começa a orar por ele, começa a orar por ela. Se é um visitante, chega e fala assim: olha, você gostaria de oração por alguma coisa, né? E na hora que a gente for orar, você ora por ele, ora por ela. Participe do culto, seja atuante. Se você percebe que as pessoas estão se distraindo, começa a interceder pelo culto, começa a interceder pelo pastor, começa a interceder pelo louvor, e você vai ver se essa igreja não vai explodir da bênção de Deus, meus irmãos. As pessoas às vezes ficam com um olhar crítico, querendo criticar as coisas, Gente, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Só não sai daqui abençoado quem não quiser. Pode ter o pior pregador aqui na frente. Pode ter a pior equipe de louvor aqui na frente. Se você entra de lá para cá com a intenção de desfrutar da intimidade de Deus, uma palavra, um gesto, uma coisa aqui vai te abençoar. Deus não usou uma mula. Deus pode usar qualquer pessoa. Amém? Você só não sai abençoado da igreja se você não quiser. Primeira coisa, a primeira bênção da intimidade com Deus é o desejo de ter intimidade com Deus. Quando nós começamos, é uma coisa que vai viciante, né? Você começa a buscar Deus, você quer mais. Você começa a sentir a presença de Deus, você quer mais. Aí chegando um limite que você quer ir mais na igreja. Eu me lembro que eu quando era jovenzinho, eu quase praticamente dormia na igreja. Os seminaristas estavam falando deles também, quando eles eram jovenzinhos. Os pais falavam assim: daqui a pouco você vai morar na igreja. E a gente vê a Larissa aqui tocando bateria direto aqui na igreja, né? Daqui a pouco a mãe dela vai falar assim: pô, vou botar um colchão para você lá na igreja, você vai dormir na igreja. Mas é o desejo de ter intimidade com Deus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Você tem desejo de ter intimidade com Deus e de estar na casa de Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você responder assim: eu não tenho tanta vontade assim de vir na igreja, eu não tenho tanta vontade assim de ter intimidade com Deus, isso é um indício que algo está errado na sua vida. Isso é um indício que algo está errado no seu coração, que você não está buscando a Deus como você deveria. A segunda bênção de intimidade com Deus é desfrutar da intimidade com Deus. A segunda bênção é que nós começamos a ter, não somente ter desejo de ter intimidade com Deus, mas começamos a desfrutar dessa intimidade. Sabe quando você conhece uma pessoa e você começa a conversar, e você passeia, e vai tomar sorvete, e conversa, ela vai na sua casa, você vai na sua casa, você começa a desfrutar da intimidade daquela pessoa, você começa a conhecer os gostos, você começa a conhecer as qualidades, os defeitos, que jeito que aquela pessoa pensa, as histórias daquela pessoa, o passado, como que ela viveu. Algum tempo atrás eu e o Laércio fomos na casa do irmão Flávio, e ele estava contando lá, que quando ele era jovem, né, bem disposto lá, fortão, gostava de se vestir bem, gostava de uns ternos caros, e ele trabalhava lá numa, como é que era o nome daquilo lá? Marmoraria, né? Fazia aqueles mármores bonitos, tal, era caprichoso, ganhou muito dinheiro e fez a vida dele trabalhando com marmoraria. E aí foi bom ouvir a história dele, foi bom conversar com o Henrique, saber a história dele. Então você começa a ter intimidade com as pessoas, começa a desfrutar dessa intimidade. Veja o que diz o versículo 3 e 5. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde põe seus filhos.
até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Assim como o pardal, assim como a andorinha, encontram refúgio, abrigo, moradia na casa do Senhor para aquecer, alimentar os seus filhotes, sua família, né? Assim nós também podemos desfrutar da intimidade do Senhor na casa do Senhor. Quantas pessoas lembram com vontade, assim, saudade da sua juventude? A pastora Elisa esse dia estava falando do tempo, né, dos jovens, da mocidade, dos adolescentes. A Cris estava falando, né, do tempo dos jovens, né, que cantavam aqui ontem, né, também no velório do irmão aqui. Nós vimos o pessoal da velha guarda se reuniu ali, Caneuza, Euzi, cantando, né, umas músicas. Que bonito, que bênção. Eu fico imaginando como é que eram essas irmãs, como é que era essa igreja naquela época, né? O pessoal vivia aqui enfiado na igreja, qualquer coisa lá na igreja, a gente comia, né? O pessoal comia, ficava todo instante aqui. Nós também temos feito isso. Tem um grupinho aqui que não sai daqui da igreja, irmãos. Quem não está nesse grupinho está perdendo. Quem quer ficar em casa, quem quer fazer outras coisas, está perdendo. Porque nós temos um grupinho aqui que fica aqui direto. A gente almoça aqui, a gente fica aqui, a gente pega o violão, toca aqui e fica na presença dele. Que maravilha é estar na casa de Deus. A gente faz aquele junta-panela, é uma bênção. As pessoas vêm, a gente fica conversando, conhecendo um pouco mais da vida. Desfrutar do habitar na casa do Senhor é uma coisa maravilhosa. E quando nós desfrutamos da intimidade com Deus, nós desfrutamos do próprio Deus, do caráter de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus. Desfrutar de louvar a Deus continuamente. Desfrutamos da força do Senhor, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então nós desfrutamos da força do Senhor, nós desfrutamos da retidão, da sua presença que opera em nossos corações, conforme diz o versículo 5 ali, ó, né? Cujo coração estão os caminhos aplanados. Nós desfrutamos, né, dessa presença maravilhosa que aplana os caminhos do nosso coração. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus vai consertando a gente. Resumindo, Deus conserta a gente. Quando nós desfrutamos da intimidade dele, Deus vai consertando a gente. Deus vai juntando aqueles pedacinhos quebrados, vai colando, vai lixando, vai pintando de volta, nem parece depois que foi quebrado. Deus vai nos consertando, consertando o nosso caráter, consertando a nossa personalidade, trabalhando na nossa vida. Veja o que diz o Salmo 25:14. A intimidade, vamos ler juntos? A intimidade, vamos lá, 1, 2, 3. Só as mulheres, vamos lá de novo, só as mulheres. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os homens. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Perdemos para a mulher aí, gente. Nós perdemos para a mulherada aí, viu? Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aí eu pergunto, você teme ao Senhor? Você tem tido intimidade com Deus? Meus irmãos, esse assunto que eu estou falando, ele é muito sério. Porque não adianta eu vir à igreja, não adianta eu fazer parte do ministério, não adianta nada disso se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não orar, se eu não ler a Bíblia. Porque sem isso não vem a terceira bênção, que é as mudanças que vêm da intimidade com Deus. A terceira bênção é essa, vem mudanças na nossa vida. Nós vimos ali no versículo 5 que Deus vai mudando, né, a paisagem do nosso coração. Deus vai mudando, vai aplanando o nosso caminho. E olha o que diz o versículo 6 e 7. Que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O que ele está dizendo? Está dizendo que Deus vai mudar algo aqui. O que Deus vai mudar? O que é esse vale de Baca? O que a palavra do Senhor está querendo dizer aqui? Esse vale de Baca é um vale árido. O vale de Baca é um vale árido, sem vida. Traduções falam também sobre um vale de lágrimas. Traduções também falam sobre um vale de luto, de morte. Outros mencionam uma árvore ou uma planta rasteira semelhante ao bálsamo, que só cresce em lugares com pouca vida. O contexto posterior, no instante, nos dá um entendimento. É um lugar que mistura todas essas definições, o Vale de Baca. É um lugar,
né? Árido, sem vida, lugar de lágrimas e morte. É isso que o Vale do Baca quer dizer. E o texto está falando, o qual passando, está falando de quem? De quem tem intimidade com Deus. Olhem para mim, presta atenção comigo aqui. Aquela pessoa que tem intimidade com Deus, quando ele está passando por um vale árido, onde há lágrimas, luto e morte, solidão, o que acontece? O que acontece? Faz dele uma fonte. Em outra tradução diz, faz dele um manancial. Posso ouvir um amém, irmãos? Faz dele um manancial. A intimidade com Deus faz com que você, uma vez passando por esse vale na sua vida, você mude a geografia dele de tal forma que você transforma um lugar seco, árido, sem vida, em algo onde jorra a fonte da água que sai do trono de Deus, meus irmãos. E quando fazemos isso, a parte que me emocionou um pouco nesse texto foi isso. E quando nós temos intimidade com Deus, nós passamos pelo vale árido, nós transformamos aquele vale árido em lugar de manancial. E aí o que acontece? Quando fazemos isso, Deus manda chuva. Olha lá, a chuva também enche os tanques. Vocês perceberam, irmãos? A chuva também enche os tanques. Então Deus manda chuva para encher os nossos reservatórios, os nossos tanques espirituais. Irmãos, vocês estão entendendo? O que Deus está dizendo? Que nós vamos transbordar, transbordar, transbordar de Deus no meio do deserto, meus irmãos. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Nós vamos transbordar do Senhor no meio do deserto. Vamos caminhar de força em força, passo a passo. Então nós vemos aqui 3 bênçãos. A primeira bênção é o desejo da intimidade com Deus. É uma bênção a gente desejar a Deus. Segunda bênção é desfrutar dessa intimidade com Deus. A terceira bênção é as mudanças que essa intimidade vai fazendo na nossa vida, a tal ponto que nós nos tornamos o quê? Um agente transformador de Deus na sociedade, na família, na igreja. Nós mudamos as pessoas através da nossa intimidade com Deus, meus irmãos. Olha para mim, vou te fazer uma pergunta agora. Você tem mudado as pessoas que estão à sua volta? Pela sua intimidade com Deus? Ou está tudo do mesmo jeito? Ou está tudo de mal a pior? A quarta e última bênção é o valor da intimidade com Deus. Versículo 10 diz, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Eu acho que faltou colocar ele em outro lugar. Erro de digitação meu. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Quem já viveu momentos de intimidade profunda com Deus, sabe que não existe nada mais importante, nada mais valioso, nada mais prazeroso do que desfrutar da intimidade com Deus, do que estar na casa de Deus, do que levantar as mãos na hora do louvor e sentir a presença do Espírito Santo entrando no seu coração, você sentindo aquele arrepio, aquela coisa quente, aquela presença do Espírito Santo, e dá vontade até de você sair falando em línguas, dá vontade de você sair falando das graças de Deus, e você tem que se controlar e falar, Senhor, devagar senão o vaso quebra. Devagar senão o vaso quebra. Você gosta de estar na casa de Deus, meus irmãos? Amém? Você gosta de estar na casa de Deus? Você gosta de estar na igreja? Você gosta de desfrutar da presença de Deus, da intimidade com Deus e com os irmãos? Salmo 122:1 diz o quê?
Vamos ler? Quando disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a característica principal de quem tem intimidade com Deus. Quem vive uma vida espiritual acima da média. Quem está em contato com Deus tem essa característica. Quando você fala assim, vamos à casa do Senhor, a pessoa se alegra. Ela não força uma alegria. Ela não força uma vontade. Ela sente o desejo de estar na casa de Deus. Não é uma coisa enfadonha, não é uma coisa que fica ali, eu não vejo a hora disso acabar, eu não aguento mais isso, quando que vai acabar logo para mim ir para casa? Não é isso. Quem tem intimidade com Deus, quando você chega, vamos à casa do Senhor, o Salmo diz, alegrei-me, eu me alegro. Se você não tem essa alegria quando alguém te convida a vir à casa do Senhor, ou quando chega o horário de ir na casa do Senhor, você fala assim, puxa, vou ter que ir na igreja. Meu irmão, minha irmã, tem muita coisa errada na sua vida. Tem muita coisa que precisa ser consertada. Pode ser pecado, pode ser falta de perdão, pode ser problema de relacionamento, pode ser N tipos de problema, mas algum problema tem na sua vida. Porque intimidade com Deus também não se resume somente em frequência de culto. É, mas também não é. Intimidade com Deus não é somente vir à igreja, mas é você também ter vontade de buscar Deus em qualquer lugar. Até mesmo no ônibus. Até mesmo no ônibus. Mas a igreja, o templo, exala a reverência a Deus. É diferente. Quando você entra no seu quarto para buscar Deus, amém, é um lugar gostoso, um ambiente seu, íntimo. Mas quando você sobe aquelas escadas e você começa a entrar na casa de Deus, há um sentimento diferente, há algo diferente. Eu estou entrando na casa de Deus, eu estou entrando no lugar do Senhor, eu vou adorar o Senhor com meus irmãos, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou ser edificado. Há um sentimento, exala uma coisa diferente no nosso coração quando nós entramos na casa de Deus. Conclama-nos a adorar a Deus na comunhão com a família de Deus, que na realidade é um grande ensaio por grande louvor que nós vamos dirigir no céu. É um ensaio. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos? O valor da intimidade com Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que todas as outras coisas se tornam ínfimas. Todas as outras coisas ficam pequenas, sem valor, sem sentido. Os alvos, os sonhos, os problemas não têm mais valor. O que tem valor é a intimidade com Deus. E hoje de manhã o Fernando, sobrinho do irmão Aparecido, ele disse uma das pérolas que o irmão Aparecido falava: Deus é joia, o resto é bijuteria. Deus é joia, o resto é bijuteria. Intimidade com Deus, meus irmãos. Busque intimidade com Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite, Senhor. Como é bom, como é agradável estar na Tua presença. Como é bom buscar o Senhor. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom sentir, ó Deus, que o Senhor se importa conosco. Como é bom sentir que o Senhor se alegra em vermos quando nós estamos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui. Nos desperta, Senhor, para o desejo de vir à Tua casa. Nos desperta, Senhor, para o desejo de Te buscar cada dia mais e mais. E sentir o transbordar do Senhor sobre nós.
e sermos agentes de transformação das pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mudar a história dessa igreja. Nos ajuda a mudar a história da Igreja Missionária Central de Londrina. Nos ajuda, Senhor, a deixar que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, de atuar nas vidas e nos corações aqui, Senhor. Transforma, Senhor, liberta, cura. Age de tal forma, Senhor, que cada pessoa possa falar com o Senhor como Moisés falou, face a face, e sentir o Teu poder, a Tua plenitude. Nós pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Todo o povo de Deus diga amém. Poder sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos dar uma salva de palmas bem forte. Vamos glorificar o Senhor. Aleluia.